Salve, salve galera, bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí Professor, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Turma, nesse vídeo nós vamos aprender uma coisa que muitos pensavam não ser possível fazer com o Soroban, que é fazer subtração com números inteiros. Números inteiros, para quem não conhece, são aqueles números tidos como números negativos, né? Números naturais, ele vai de 0 em diante, então você vai ter o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E nós vamos fazer também agora com os negativos, que são os números menores que 1, e também aqueles números racionais, né? Porque vocês vão ver que nós vamos utilizar números com vírgula aí, tá? Bom, como não poderia deixar de ser, eu vou pedir para você me ajudar a te ajudar, fazendo a inscrição no canal, né? Ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos e já deixando aquele like lá para dar aquela fortalecida aí pra gente, tá bom? Então, observa aí, turma, nós temos aí o Soroban. E no Soroban nós vamos começar tentando fazer a conta, conseguindo fazer a conta 7 menos 10. É uma conta simples para começar a aquecer os motores, para vocês começarem a ver que o negócio é mais simples do que parece, tá? E o que é importante a gente conhecer aí na conta, nessa conta 7 menos 10, eu vou marcar aqui no Soroban, então nós vamos começar com 7, desse 7 nós vamos tirar 10 e você vai ver como é muito mais simples do que parece. Por quê? Porque eu vou ensinar para você aquele que é o conceito de complementar de 9. Complementar de 9. Então, observa aqui no nosso Soroban o conceito complementar de 9. Repara só, o Soroban, cada uma das hastes do Soroban, você observa, o máximo que a gente consegue marcar de valores lá é 9. Então, a gente pode ir de 0 a 9. De 0 quando não tem nada, 9 quando nós estamos com todas as contas, né, que é como nós chamamos as peças, encostadas ali no Hari e tendo, portanto, o valor. Então você observa que aí no Soroban nós temos 3 contas, né, uma que vale 5, que é o Godama, e 2 que valem 1, que é o Ichidama, encostadas no Hari, portanto formando 7, ok? Bom, se eu marcasse mais 2, repare, eu teria todas elas encostadas aqui no meu Soroban, ou no Hari, que é essa haste horizontal, portanto todas teriam valor. Mas no caso aí da subtração que a gente vai fazer, 7 menos 10, eu vou ter uma que vale 5 e 2 que valem 1 cada um, fazendo aqui um total de 7. O que é complementar de 9 aqui? São quantas contas ou qual o valor que falta para a gente completar 9 aqui nessa haste aqui, por exemplo, que a gente está vendo. E aí você observa que eu tenho duas pecinhas aqui, ó, 2 Ichidamas, que falta para a gente complementar o 9 nessa haste. Então, você observa aí que a complementar de 9 do valor 7 é 2. A coisa mais simples do que parece, porque você não vai precisar fazer nenhuma conta imediatamente. É só você observar no Soroban e a complementar de 9, você vai adicionar o valor de 1. Então, você vai adicionar 1 no valor, você vai chegar ao 3. Então, olha, a complementar é 2. A esse 2 você acrescentou 1 e pronto, acabou. Você já chegou então no resultado, conforme você observa aí na tela, que é menos 3. Menos 3 por quê? Porque você está tirando do minuendo, que é esse primeiro valor aqui à esquerda, que é o 7, o valor de 10, portanto você vai ter um valor negativo aí. O que é importante saber é que hoje parece simples para a gente e... Claro, a gente faz isso aqui de cabeça, aqui é mais para questão de conhecimento, mas antigamente no Japão se usava principalmente o Soroban para fazer contas, né? Então a pessoa ia lá no supermercado, pegava uma determinada quantidade de coisas, levava até o caixa fazia a soma e de repente vamos supor que ela viesse com uma nota de 10 para fazer o pagamento, tá? Então essa nota, ele observando simplesmente o complementar daquele valor que foi atingido, ele já conseguia calcular a diferença de quanto ele teria que devolver para aquela pessoa, simplesmente somando 1. Lembrando que nesse vídeo aqui, nós estamos fazendo subtração para múltiplos de 10, tá? São múltiplos de 10. Então, quem são os múltiplos de 10? É aquele número que vai ser o resultado da multiplicação de 10 por qualquer outro número. Então, pode ser 10, 20, 30, 50, 100 e assim por diante. Qualquer número aí terminado em 0, tá? Com final 0. Tudo bem? Então, o vídeo de hoje a gente vai ficar nos múltiplos de 10 e em um próximo vídeo a gente vai ver algumas outras, o outro tipo de subtração aí para qualquer número.
tá bom? Bom, então você observa, o que foi fundamental aqui? Entender o conceito de complementar, que aí no caso é o quanto falta para complementar aquela haste, a complementar de 9, e a complementar de 9 você vai adicionar 1, tá bom? Vamos para um outro exemplo. Esse outro exemplo ele já é um pouquinho mais... já é mais tranquilo também, aí é o 45 menos 100, tá? Então repara, eu vou marcar aqui no meu sorobão o 45, e aí eu vou observar qual que é a complementar de 9 do 45. Então você observa, eu tenho aqui no complementar de 9, eu vou considerar, nesse caso, todas as hastes que eu tenho na formação do número. Então aqui eu tenho duas hastes, eu tenho que considerar complementar de 9 em ambas as hastes. Então, ó, complementar aqui, no caso, vai ser esse 5 e vai ser esse 4. Então, a complementar aqui nesse número, a complementar vai ser 54, porque repara só, é o 5 e mais o 4 aqui, que é a complementar. O que você vai fazer? Como no outro exemplo, você vai adicionar 1, e aí no caso vai dar 55, e aí pronto, você chegou ao valor. Nesse caso você precisa negativar esse número, porque você está subtraindo de um número menor um número maior. Então o resultado de 45 menos 100 é 55, então observa. É super tranquilo, você não precisa fazer nenhuma conta mais complicada quando a gente está fazendo subtrações com múltiplos de 10, tá bom? Bom, mais um exemplo agora, e aí eu vou dar a chance de você pensar qual que é a complementar desse número. Deixa eu colocar aqui no Soroban. Então, ó, eu tenho 8,73. Eu vou marcar aqui no Soroban, ó, 8, onde está a vírgula? Logo depois do ponto aqui, não é? 73. Observando aí no Soroban, qual que é a complementar deste número? Isso mesmo, complementar aqui, ó, 1,2, e aqui eu tenho o quê? Ó, 5 e 1, 6, né? Então eu tenho 1,26. É importante ficar esperto nessa questão da vírgula, tá, pessoal? Quando vocês forem marcar um número no Soroban, escolham um número como a sua casa das unidades. Tudo que vem à direita dela você vai considerar como submúltiplo do número, e tudo que vem à esquerda como o múltiplo do número. Nesse caso, o submúltiplo aqui é o nosso 73, né? Porque vem depois da vírgula. A sua casa das unidades, é recomendável que você escolha uma casa que tenha aqui o nosso teitem, que é esse pontinho, tá bom? Bom, se a complementar é 1,26, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que a gente precisa ficar esperto ao seguinte. Você vai fazer a soma, você vai somar 1, só que aqui se você somar 1 vai dar 2,26. Portanto, você não tem que somar 1 ao valor, você tem que somar 1 à menor unidade do número. Então, qual que é a menor unidade aqui do 1,26? É o 6zinho lá, né? O 0,06. Então, você vai somar 1 a ele. Então, quando for fazer subtração com múltiplos de 10, fica esperto nisso. Sempre somando 1 no menor valor, na menor unidade. Nesse caso, vai ficar, então, adicionando 1,27. Tá bom? Bom, agora eu negativando isso, o meu resultado vai ser, então, que eu deveria, por exemplo, dar de troco lá, 1,27, né? Então, o nosso valor ficaria como 1,27. Por quê? Ficaria negativo, porque nós estamos subtraindo de um número menor um número maior. Tudo bem? Vamos colocar como uma situação hipotética que esse número aqui foi de um caixa de supermercado que devolveu o troco para uma pessoa que deu a ele uma nota de 10 reais. Tá? E se essa pessoa, por acaso, ao invés disso, deixa eu até desmarcar aqui no Soroban, ao invés de uma nota de 10 reais, ele viesse com uma nota de 20 reais. O que a gente teria que fazer? Bom, o procedimento é o mesmo. Eu marco lá o 8,73, vejo a complementar. A complementar quanto é que é? Tá lá, ó, 1,26, como a gente tinha visto já no número anterior. Agora eu vou somar 1, como eu também já tinha feito, então adiciono 1, vai ficar 1,27. E aí o que eu preciso ficar esperto é o seguinte, turma. Eu tenho aqui uma diferença, ó, repara, se eu arredondar o 8,73 eu vou ter 10. Então, eu vou ter que devolver não 1,27 para a pessoa. Eu tenho uma dezena de diferença além do 1,27. Se eu arredondar aqui para 10, 20 menos 10 vai dar 10. A esse 10 eu somo essa diferença de 1,27. Então eu somo 10 e aí eu vou ter 11,27
eu vou ter que devolver então para a pessoa 11,27. Então o ponto que você precisa ficar esperto, o Soroban ele é muito isso, tá? O Soroban ele não vai pensar por você, você precisa pensar, ele vai te ajudar a melhorar o cálculo mental, agilizar a sua capacidade de pensar matemática e visualizar ali nele a melhor maneira, a maneira de você executar algumas contas da maneira mais rápida, tá? Então você vai desenvolvendo essas habilidades conforme você vai usando o Soroban, tá? Por isso que você precisa pensar na hora de fazer certas execuções. E aqui é isso, ó. Você tem que pensar que de troco você daria não 1,27, mas você tem que dar além disso uma outra dezena. Fazendo o quê? Arredonda esse valor aqui para a dezena superior mais próxima. Então, se eu fosse arredondar 8,73, seria para 10. De 10 para 20 eu tenho 10, soma isso a diferença de 1,27 e aí o seu troco vai ser de 11,27. Tudo bem? Era isso que eu queria ensinar para vocês hoje. Hoje o nosso vídeo vai ficar concentrado em múltiplos de 10. Nos próximos vídeos a gente vai entender aí como fazer subtrações com outros números, tá? Lembrando que se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa as notificações para receber informações sobre novos vídeos, tá bom? Dá aquela fortalecida no canal e muito obrigado e até a próxima. Tchau! Beijo do professor.